Memórias Sombrias apresenta Névoa Mortal. O dia começou como qualquer outro para a tripulação do Calypso, um pequeno barco de pesca acostumado com os desafios do oceano aberto. O capitão César, com seus mais de 20 anos de experiência, conduzia sua embarcação com confiança. Ele estava acompanhado por João, o jovem e ansioso aprendiz, e Marta, a experiente navegadora conhecida por sua precisão. O mar parecia uma pintura sem máculas, com águas tranquilas e um horizonte vasto. Até que algo estranho começou a ocorrer. Nas primeiras horas da tarde, os instrumentos de navegação começaram a falhar. O GPS não conseguia encontrar a localização, a bússola girava descontroladamente e até o rádio perdeu o sinal. Marta, ao perceber isso, sugeriu que talvez estivessem em uma anomalia magnética. Contudo, César desconfiava. Aquele tipo de fenômeno era raro, e a calmaria do mar era antinatural. João, que nunca havia estado em uma situação dessas, começou a suar frio. Enquanto isso, um som quase imperceptível começou a ecoar ao longe, um lamento baixo e constante que parecia vir das profundezas. Mesmo quando ninguém conseguia identificar a origem, ele parecia se aproximar cada vez mais. Seria o som apenas um eco da mente paranoica? Ou o oceano estava de fato tentando se comunicar? Ao cair da noite, as estrelas, tão familiares para Marta, não estavam mais em suas posições usuais. O céu escuro e sem luar mergulhou o Calypso em uma escuridão perturbadora. Era como se o barco estivesse deslizando para dentro de uma outra dimensão. De repente, um dos mastros quebrou com um som seco e estridente. O grupo correu para reparar os danos, mas a sensação de que algo ou alguém os observava não podia ser ignorada. E então o primeiro grito foi ouvido, agudo, aterrorizante e humano. Não vinha de nenhum dos três no barco, mas do vazio que o cercava. Pela manhã, um nevoeiro denso e inexplicável cobriu o barco, envolvendo tudo com um manto cinza opressor. A visão era praticamente nula, e o único som audível era o bater das ondas contra o casco. Marta sugeriu que diminuíssem a velocidade, temendo colidir com algo invisível na bruma. A sensação de isolamento era ainda mais esmagadora. No entanto, ao caminhar pela lateral do barco para verificar as amarras, João avistou algo que não deveria estar ali. Marcas de garras, como se um predador gigante tivesse tentado escalar o casco na calada da noite. Ele hesitou em avisar os outros, temendo ser visto como paranoico, mas o medo já estava gravado em sua expressão. Logo depois, César reportou algo ainda mais inquietante. Na rede de pesca recolhida, além de peixes, havia partes de animais marinhos que pareciam mastigados e mutilados por algo grande, maior do que qualquer criatura que o capitão já tivesse visto. As discussões se intensificaram. Continuar navegando ou parar e esperar que o nevoeiro passasse? Marta argumentou que se mantivessem a rota, teriam alguma chance de se afastar da zona de perigo, mas César estava convencido de que o barco precisava ser abandonado. Porém, no meio daquele oceano vasto, abandoná-lo significava abraçar a morte certa. Enquanto isso, João jurou ter visto silhuetas humanas no meio da névoa, embora estas desaparecessem tão rápido quanto haviam surgido. Pouco depois, sons inumanos, parecendo um misto de gemidos e roncos de algo gigantesco, ecoaram ao redor deles. E então, sem aviso, uma âncora enferrujada foi arremessada para dentro do barco, quase atingindo João. De onde havia vindo? E quem, ou o que, tinha força para isso em um lugar tão isolado? Enquanto reorganizavam o convés para se protegerem de ataques adicionais, Marta encontrou algo preso entre as tábuas. Um diário velho e danificado pela água. A princípio parecia ser apenas uma relíquia sem valor, mas ao abri-lo, perceberam que havia sido mantido por outra tripulação que navegara na mesma área décadas antes. Os escritos eram perturbadores. Falavam sobre uma entidade marinha chamada a Sombra do Abismo. Relatos descreviam marujos enlouquecendo um a um, até que apenas o capitão restara. Ele tinha desenhado mapas incoerentes de rotas que não pertenciam à terra conhecida. Em seu último relato, ele escreveu algo que gelou o sangue de todos. Ela sempre volta para terminar o que começou. João começou a juntar os pontos. E se eles também fossem vítimas dessa entidade? E se todos os fenômenos misteriosos fossem apenas o começo do mesmo padrão que o diário havia registrado? Antes que pudessem discutir mais, o barco sofreu um choque violento. Algo do tamanho de uma baleia emergiu parcialmente,
e o que eles conseguiram ver na penumbra da névoa não parecia pertencente a este mundo. As escamas brilhavam com um tom esverdeado e os olhos da criatura pareciam cheios de inteligência maligna. César tentou acalmar o grupo dizendo que era apenas um tubarão muito grande, mas a expressão dele denunciava que sabia o contrário. Marta sugeriu que tentassem expulsar a criatura jogando iscas ao longe, mas a estratégia parecia pouco eficaz. A criatura não se afastava. Na madrugada seguinte, um segundo grito humano foi ouvido. Dessa vez, ele veio claramente de dentro do barco. Após o grito que ecoou pelo barco, o silêncio tornou-se ainda mais assustador. César reuniu Marta e João no convés para garantir que todos estivessem presentes. Mesmo após confirmar que ninguém da tripulação faltava, uma dúvida sinistra pairava no ar. Quem havia gritado? A resposta veio de maneira inesperada. O diário que Marta carregava consigo desde a descoberta começou a emitir um cheiro metálico, como sangue. As páginas que antes pareciam inofensivas, agora exalavam um calor pulsante, como se a própria coisa estivesse viva. Uma nova frase surgiu escrita em letras desajeitadas. Você não escapará dela. João, tomado pelo pânico, jogou o diário ao mar, mas logo arrependeu-se. O barco começou a fazer sons estranhos, como se a madeira estivesse gemendo. César tentou convencer-se de que eram apenas as correntes marítimas pressionando o casco, mas os sons eram ritmados e estranhamente parecidos com respirações profundas. Isso é impossível. Madeira não respira, Marta murmurou enquanto tocava o chão com os dedos trêmulos. De repente, a criatura do dia anterior reapareceu, rodeando a embarcação. Diferentemente da última vez, ela parecia menos curiosa e mais predatória, como se estivesse à espera de um erro dos tripulantes. Quando César ordenou que dessem partida no motor para tentar fugir, perceberam que ele não ligava. Era como se o próprio barco estivesse sabotando suas chances de sobrevivência. Marta teve uma ideia desesperada: seguir as coordenadas rabiscadas no diário, mesmo sem saber para onde elas os levariam. César se opôs de início, mas sem alternativas, concordou com relutância. João notou que uma sombra no horizonte parecia mudar de forma, uma silhueta que à luz da lua parecia se transformar constantemente. Talvez fosse um indício da sombra do abismo mencionada. O mar guarda mistérios que vão além da compreensão humana. Ele testa não apenas a resistência física, mas também a força mental e emocional dos que o desafiam. A história do Calypso é um lembrete sômbrio de que existem forças maiores que pedem respeito e cautela. E você, até onde iria para enfrentar seus medos e proteger aqueles que ama? O que aprendeu com esta jornada? Obrigado por assistir esse vídeo em Memórias Sombrias. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.